Olá! Você está no canal Curiosidades Bíblicas Inusitadas. Não perca a oportunidade de inscrever para não perder nenhuma história bíblica inusitada. Hoje, vamos falar sobre um dos episódios mais fascinantes e inusitados da Bíblia, onde um exército foi derrotado, não pela força das armas, mas pelo som. Esta é a história de Gedeão e os 300 homens que derrotaram os midianitas com trombetas e cântaros. Uma história de fé, coragem e a surpreendente maneira como Deus trabalha. Vamos entender cada detalhe desse incrível relato bíblico. Para entender essa história, precisamos conhecer o contexto. A história de Gedeão se passa no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Durante esse período, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, um povo nômade que constantemente saqueava suas colheitas e destruía seus recursos, deixando os israelitas em grande pobreza e desespero. Deus então escolheu Gedeão, um homem comum da tribo de Manassés, para liderar Israel contra os midianitas. Gedeão, que se considerava o menor e menos qualificado de sua família, inicialmente duvidou de seu chamado, mas Deus o encorajou com sinais e promessas de vitória. Gedeão convocou os israelitas para lutar contra os midianitas e conseguiu reunir um exército de 32.000 homens. No entanto, Deus tinha um plano diferente. Ele disse a Gedeão que o exército era grande demais. Por quê? Porque Deus queria que Israel soubesse que a vitória viria de sua mão e não da força numérica de um exército. Primeiro, Deus mandou Gedeão dizer aos homens com medo que voltassem para casa. 22.000 homens partiram, deixando apenas 10.000. Mas Deus disse novamente que eram muitos. Ele então instruiu Gedeão a levar os homens ao rio e observar como eles bebiam água. Aqueles que beberam água lambendo com as mãos, como um cachorro, foram separados. Apenas 300 homens foram escolhidos desta maneira. O exército de Gedeão foi drasticamente reduzido, de 32.000 para apenas 300. Com apenas 300 homens contra um vasto exército de midianitas e seus aliados, Deus deu uma estratégia muito incomum a Gedeão. Ele instruiu Gedeão a dividir seus 300 homens em 3 grupos de 100. Cada homem recebeu uma trombeta, um chofar e um cântaro de barro com uma tocha acesa escondida dentro. Na calada da noite, Gedeão e seus homens cercaram silenciosamente o acampamento dos midianitas. Ao sinal de Gedeão, todos tocaram suas trombetas, quebraram os cântaros, expondo as tochas, e gritaram: Espada do Senhor e de Gedeão. O som repentino das trombetas, o brilho das tochas surgindo no meio da noite, e o grito uníssono dos 300 homens causaram pânico total no acampamento dos midianitas. Eles acreditaram que estavam cercados por um grande exército e entraram em pânico, começando a lutar uns contra os outros na escuridão, enquanto muitos fugiram. Essa confusão resultou em uma vitória esmagadora para Gedeão e seus 300 homens, que não precisaram levantar uma espada para derrotar os midianitas. Deus mostrou que ele poderia usar métodos inesperados e fracos aos olhos humanos para realizar suas grandes vitórias. Então, o que essa história significa para nós hoje? A vitória de Gedeão com apenas 300 homens nos ensina que Deus não precisa de números ou força convencional para cumprir seus propósitos. Em vez disso, ele muitas vezes usa os fracos e improváveis para mostrar seu poder e glória. Ele quer que confiemos nele, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós. Essa história também nos ensina sobre a importância da obediência e fé. Gedeão seguiu fielmente as instruções de Deus, mesmo quando elas pareciam loucas aos olhos humanos, e Deus foi fiel para honrar essa fé com uma vitória milagrosa. Para nós, isso significa confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é capaz de fazer o impossível e usar nossas fraquezas para realizar grandes coisas. A história de Gedeão e dos 300 homens nos lembra que, quando estamos alinhados com o propósito de Deus e confiamos nele, não há limite para o que ele pode fazer através de nós. Com fé, coragem e obediência, podemos experimentar vitórias que só podem ser atribuídas à sua mão poderosa. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe um gostei e compartilhe para um amigo.